diretores e presidentes de empresas. Dezenas. Quando eu digo dezenas, é 40 num dia e 60 no outro. Se eu falasse para vocês assim, ó, que eles também estão com receio, em dúvida, inquietos, eu acho que vocês acreditariam em mim, não. Eles também estão com a inquietude deles. Não só pelo que passou, mas pelo que pode vir. Então, eu acho que na minha primeira meia hora aqui, 20 minutos a meia hora, a ideia é eu falar bastante, navegar bastante por isso. Não estou colocando a minha imagem para a gente ganhar aí memória aí, ou tecnologia, ou então para fluir melhor. Eu acho que o primeiro tempo dessa minha apresentação é um tempo de colocações para vocês. E depois eu gostaria, temos uma segunda parte que a gente vai ter que sair e entrar, da gente promover um debate. Tá? Eu acho que aí ficaria bem rico o nosso momento. Bertrand Russell, um filósofo, ele dizia que o seguinte, que em todas as áreas é saudável de vez em quando colocar um ponto de interrogação nas coisas que naturalmente você aceita como verdadeiras. Então, tem verdades que, na verdade, não são mais as mesmas. A gente tem que entender que o sistema como a gente estava vivendo, ele é um sistema que ele entrou em colapso. Eu sinto muito. Ninguém aí é culpado disso, indiretamente ou diretamente. Mas o sistema como a gente conhecia não existe mais. Tanto que hoje, no dia 22 de junho, a gente ainda se cogita e se pergunta se a gente volta no segundo semestre, se a gente não volta. Eu fico imaginando, galera, para quem gosta aí de estudar cases de empresa, o Rio de Janeiro, ele vai ter, não sei se você estava acompanhando, ele vai ter um novo jardim zoológico, investimentos maravilhosos. O jardim zoológico vai ser uma experiência agora, uma espécie de ecovila quase, os bichos lá, e para o cliente, para o cidadão. Gente, vai reabrir quando? Vai reabrir como? E de que forma? Então, essas inseguranças, elas estão no meio, e justamente elas estão muito em evidência, caracterizando um sistema que está entrando ou que já entrou em colapso. Essa que é a verdade. Né? E esse colapso é a maior crise depois da Segunda Guerra Mundial. Crise social, crise econômica, crise cultural, crise comportamental, crise psíquica, crise espiritual. Tá bom? Tá bom para você? Na realidade, a gente tem que entender que tudo isso também chama a atenção que a gente se desconectou com algumas questões. A gente se desconectou com a natureza. A gente desconectou com o entendimento que os recursos são escassos. Lembra na greve de caminhões? Aquilo já foi um sinal da nossa insuficiência do sistema. A segunda desconexão é que a gente não entende que entre nós e o outro não tem limite. Como assim, Urufino? Não tem. A morte do Covid alinha todo mundo igual. Então, se você acha que aquele cara que ganha menos de $2 por dia está tudo bem, isso não é um problema teu, é um erro. Você pode achar o seguinte, minha família está protegida aqui. Mas não está. A terceira desconexão acontece entre o que você é e o futuro que está exigindo que você seja.
Não é à toa que os dados estatísticos de maior estafa e depressão nunca estiveram tão altos antes do Covid. Então, eu acredito que o maior vírus da humanidade é a própria humanidade. Se essa epidemia, segundo o Harari, o autor do livro Sapiens e Homo Deus, se essa epidemia vai criar mais desunião e desconfiança entre os seres humanos, o vírus vai conseguir a sua vitória. Edgar Morin, que é um outro filósofo francês, ele tem uma frase que ele fala todo dia no blog dele: espere o inesperado. É uma outra máxima dos tempos atuais. Os líderes do passado teriam ficado obsoletos? O que me parece, de março para cá, galera, tendo aula com vários alunos aí, fazendo lives com gente do Brasil inteiro e até fora do Brasil, escrevendo sobre isso, vendo a galera lá no meu Instagram, na minha fanpage. O que realmente eu percebo é que o Covid ele foi um grande freio de arrumação para acordar a gente que sistemas gerenciais não são feitos de máquinas, e os sistemas são feitos de gente. É que, na nossa história da humanidade, a gente sempre foi muito competitivo. A gente sempre quis espaços. Só que a gente agora está impactado. Esse Covid é como se fosse uma espécie de Thanos dos Vingadores, que está levando gente até próxima a gente. E não é à toa que a gente está numa sensação psíquica, social, de luto. De bordas, de limites. E a gente tem que viver isso. Aí volta a figura do novo líder. Esse novo líder, ele precisa ter um profundo autoconhecimento dele mesmo. O poder agora não é com o outro, o poder é dentro dele. Ele tem que se empoderar através de uma jornada de autoconhecimento. Ele tem que se eliminar de condicionamentos que ele tinha no passado. Ele tem que fazer isso. Como é que ele vai fazer isso? Tem uma série de possibilidades, mas ele tem que fazer isso. Autoconhecimento, eliminação de condicionamentos. Porque ele tem que começar a se reinventar. O líder pós-crise, ou o líder do futuro, ele vai ter que entender muito de gente. O ser humano é muito complexo e muito facetado. Esse sujeito, ele vai ter que botar a competência humana em primeiro lugar, além da técnica. Ele vai ter que ser um sujeito... Já que ele é um caçador de tendência, ele vai ter que estar sempre questionando. E, ao mesmo tempo, olha o paradoxo, que ele vai ter que ser agitado para fora dele, que ele vai ter que estar sempre se questionando, se perguntando, não necessariamente tendo respostas prontas e acabadas. Então, repara, ao mesmo tempo que ele tem que se movimentar para fora neste nível, ele tem que voltar-se para si. Com serenidade e equilíbrio emocional e espiritual. Reparou a mente nova? A mente nova tem que questionar-se para fora e questionar-se para dentro.
Ou seja, ele tem que criar um movimento externo de questionar o mundo com as perguntas certas, buscando a essência real dos acontecimentos, do que está acontecendo na empresa dele, das relações entre as pessoas nas empresas. Ou seja, ele vai ter que entender muito de gente e ele vai ter que ter a competência humana de trabalhar autoconhecimento e eliminação de condicionamento. Sacou? Olha só, é um movimento, é quase uma dança. Para fora, o tempo inteiro. Questionando, buscando, perguntando. E para dentro, o tempo todo. Só que este para dentro é um para dentro com serenidade. O que aconteceu, na verdade, com a gente? E por isso, a emergência do novo líder. Não vai ser necessário gerações para repensar sistemas. Ou você se adapta ou você morre. A velocidade das mudanças já é uma realidade. Vou contar aqui uma historinha. Duas histórias. Aliás, três, para vocês entenderem o que está acontecendo. E eu acho que com essas três histórias, a gente amarra um pouco tudo que eu falei e tudo que eu venho falando desde o início. Então, a primeira história é a história, e são histórias que vêm, não são histórias que vêm da administração, tá, galera? Não são, dessa vez, não são estudos de casos que eu costumo falar nas minhas aulas lá, ou nos encontros, ou na sala de aula. São situações que envolvem, são histórias que têm a ver com a sabedoria humana. Tá? Um monge estava tomando chá, estava andando. Veio um discípulo correndo e esbarrou nele de uma maneira muito abrupta. E ele derramou o líquido. E o discípulo, desavisado, poxa, mestre, eu saí correndo, bati em você. Você derramou teu líquido, você derramou café. Aí o mestre disse o seguinte: não, discípulo, eu não derramei café. Eu derramei chá. Mas como assim? Eu vim correndo, esbarrei no senhor, o senhor derramou um líquido, aí eu pensei que fosse café. Não foi café, não. Não, é chá. Mas eu pensei que fosse café, disse o discípulo. E o mestre disse: mas eu só posso derramar o que tem comigo. E o que tem comigo é chá. Não é café. Então, a primeira lição. Quando vê essa pancada, porque foi uma pancada, né? Fala a verdade, gente. Covid foi uma pancada. Não, foi uma pancada. Tem gente aí que tá com depressão, que não sai mais de casa, que, enfim, acha que o mundo vai acabar. Aliás, tá vindo um meteoro que vai passar raspando a Terra, gente. Estão sabendo? Ele vai passar raspando. Era o que faltava. Não vai cair, não. Uma pedra aí no espaço. Então, a primeira pergunta é: o que, quando você foi esbarrado pela vida, o que saiu aí dentro? O que saiu? Você foi mexido, né? Você está sendo mexido como futuro líder. E o que sai dentro de você? Segunda história. Dois padres estavam andando.
e iam atravessar o rio. Nesse rio, eles viram uma moça muito bonita, lindíssima. E um dos padres falou: vamos andar e não vamos sequer olhar para ela. Olhar já é um pecado. E o outro padre disse: não, olhar não é um pecado. Além de olhar, eu vou ajudá-la a atravessar o rio. Aí o outro padre disse: não, você está louco? Você vai carregar essa mulher no colo? Vai olhar para ela, vai tocar nela? Isso é um sacrilégio. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. E o outro padre não quis nem saber, foi lá, a mulher de fato era lindíssima, e ajudou a mulher a atravessar o rio, se despediu da mulher, deu 2 beijinhos na mulher, a mulher retribuiu carinhosamente, a mulher foi para um lado, e os 2 padres seguiram o caminho. Voltei. Voltei. Então, vou dar um tempo aqui que o pessoal está... Um minutinho que o pessoal está ingressando, né? Ok. Então, o padre, voltando à história, deu 2 beijinhos, e a mulher linda foi embora, desceu a estrada, e os 2 padres continuaram a andar. E o padre, no meio do caminho, dizendo: poxa, você fez isso, que absurdo, que absurdo, você ficou com essa mulher, você segurou ela, e não sei o que, tal, tal, tal. Aí o padre virou o seguinte: não, você não reparou uma coisa? Aí o outro padre: o quê? Quem está carregando a mulher agora é você. Quem continua a carregar ela é você, não eu mais. Resumo da história. O que você também ainda continua a carregar, ainda continua a se condicionar e que precisa deixar de lado. E a terceira e última história, e aí eu vou falar a terceira e última história, vou voltar aqui para a nossa vida aqui na gestão e vou abrir para a gente bater papo, tá? Que é o que me interessa, inclusive. Terceira e última história, essa eu gosto muito de contar. E olha, pessoal, essas histórias que eu estou comentando aqui com vocês agora e falando, eu contei para diretor de empresa com faturamento de 10 milhões de reais. Porque a provocação é a mesma. Não importa se é o pessoal lá na cúpula da empresa ou vocês como futuros líderes. Eles também precisam se remodelar. Então, a terceira e última história, e aí depois eu volto para a gestão, dou uma amarrada final e abro o bate-papo, porque a ideia aqui é 60 minutos, né? Não mais do que isso, até para reverberar bem a reflexão. E a terceira história... Tem carregador aí, tia? No carregador tem? Tem alguém com o áudio aberto aí.
A terceira história é o seguinte. Essa eu gosto muito de contar. Bastante de contar. Das três, é a que eu mais gosto e que mais prefiro. Uma menina estava num quarto escuro. Toda noite, na hora de dormir, embaixo da cama dela saíam monstros. Monstros. Um atrás do outro. Esses monstros enchiam o saco dela, faziam um barulho enorme. Ela não tinha por onde ir. Os monstros incomodavam. Ela conversou com o pai dela dizia que era maluca. Ela conversou com a mãe dela dizia para ela parar de comer antes de dormir. Ela conversou com a tia dela diz que ela estava insana. Ela conversou com a avó dela dizendo que isso era normal, porque ela não fazia xixi antes de dormir. Toda noite os monstros continuavam constantemente. E aí chegou um momento que os pais resolveram colocar ela num psicólogo, num terapeuta. E o terapeuta disse, mas não há nada demais com a sua filha. Ela vem aqui 2, 3, 4, 5 vezes, ela continua não tendo problema nenhum. Eu devolvo ela para casa. Mas, segundo a menina, os monstros continuavam. O que ela fez, então? Já que nem o pai, nem a mãe, nem a avó, nem a tia, nem o terapeuta resolveu, e os monstros continuavam a sair da cama constantemente, ela usou um serrote, cortou as quatro perninhas da cama, né? Que fez com que a cama descesse. E a cama, ao descer, os monstros pararam de aparecer, de acontecer. Ela utilizou um serrote para isso. Qual é o nosso serrote? A gente que estuda negócio. São as ferramentas da gestão. As ferramentas da gestão que vocês estudam nas salas, ou que vocês ainda vão estar estudando, ou que a ferramenta do autoconhecimento, que eu estou colocando aqui agora, é a única alternativa para você enfrentar os demônios e os monstros nessa travessia que você está atravessando. Ou seja, essa crise ela vai naturalmente provocar o nascimento e o surgimento de novas lideranças nos novos ambientes. Por quê? Porque os gestores vão ter que aprender a lidar com o desconhecido. E aí, novas técnicas vão surgir, como sabedoria e mais compreensão da alma humana. E isso necessariamente não é ruim. Isso é ótimo. O problema é que a gente não está acostumado a falar de alma humana nas empresas. Esse é o nosso grande e maior desafio. Por fim, Celso, termina a minha fala e abrindo aí para vocês debaterem comigo, fazer perguntas e tal. Uma frase do Albert Einstein, que ele dizia que os grandes problemas que enfrentamos não podem ser solucionados no mesmo nível de pensamentos que nós estávamos quando nos criamos. Então, se a gente só pode enfrentar com uma nova liderança os problemas se a gente mudar de nível, mudar de compreensão.
para começar aí sim surgir uma nova liderança. Ok? É isso. Minha palhinha foi quase um podcast, né? Minha fala, por hora, é por aqui. Não sei quem quer falar alguma coisa, quem quer perguntar. Muito bem, professor Alessandro Rufino. Palavras colocadas, um podcast, realmente, podemos falar que é um podcast um pouco mais longo, né? Muito legal as suas palavras aqui. Já solicitamos aí a todos aí que enviem aí o nome e o e-mail para que a gente possa enviar a certificação, visto que é um evento oficial da Veiga de Almeida aí. Estamos abertos aí alguém para fazer palestras aí. A Amanda já está colocando aí. Excelente palestra, professor. Muito bem. Obrigado, Amandinha. Eu quero agora ouvir vocês, né? Colocações de vocês, a galera que estuda comigo liderança aos sábados, às 11 horas da manhã. Infelizmente, é um grupo fechado, né? É um projeto que a Veiga tem, chamado Novos Líderes, né? É um grupo bem fechado. A ideia é, semestre que vem, a gente abrir mais, tá, pessoal? Vocês vão ser informados disso. Mas, obrigado aí pelas colocações. E quem me conhece sabe que eu adoro falar sobre esse tema, né? E por isso que eu trouxe isso para vocês agora. E agora eu quero ouvir vocês, né? Que nem aqueles programas de rádio antigos, Celso, que o cara falava e pedia, tem alguém na escuta aí na rádio para fazer a pergunta? Aí a pessoa ligava. Isso é da nossa época, Celso. Não entrega a nossa data. Alguém tem alguma pergunta? Pode escrever para o Celso também, ele pode ler, se alguém tiver com vergonha de falar, que eu não acredito, mas pode perguntar para o Celso. Aqui, Celso... ó, a Jéssica está fazendo aqui uma pergunta, professor Alessandro Rufino. Tem alguma dica para ser um bom líder agora? Criação e solução do problema? A aluna Jéssica está fazendo a pergunta para você. Primeiro é rezar, Jéssica. Não, eu acho assim, ó, meditação e autoconhecimento. Começando por vocês. Não coloca a responsabilidade na tua empresa, nem no Covid, nem nos clientes, nem na tua conta salário, nem no teu banco, cara. O momento agora é você voltar para você. Trabalhar meditação, trabalhar autoconhecimento, trabalhar respiração. Na internet tem uma série de técnicas em relação a isso. Se alguém tiver dúvida, me procura aí pelo meu zap. O Celso tem meu zap há anos, né? O Celso que a gente conversa. Nossa Senhora, que saudade, meu filho, né? Enfrentamos muitos dilemas, né? Nossa, e ainda vamos enfrentar ainda vamos enfrentar muito isso aí. Ô, Carlos, disso não tenha dúvida. Isso aí. Então, primeiro, Jéssica, meditação e autoconhecimento. São três coisas diferentes, tá? Meditação, autoconhecimento e oração. Você pode orar com a sua crença, mas meditar não tem a ver com oração. Meditar é um caminho para o autoconhecimento. Aí você tem que diminuir o fluxo de pensamento, trabalhar a respiração. Isso na internet tem várias técnicas sobre isso. Mas quem tiver dúvida, fala comigo. Agora, eu acredito também que é o momento de você ter uma ponderação, uma contemplação do que está acontecendo. O que é contemplação? Eu sei que o tempo hoje está estranho, né? Porque todos os dias são iguais a todos os dias, né? É incrível, né? O meu domingo é igual segunda, é igual sábado. Não tem diferença que eu dou aula ou faço uma live, mas os dias estão muito parecidos. Se existe alguma sobra de tempo, não sei, vocês estão na época de trabalho aí, entrega de muitas coisas, né? E nós, professores, né? Para entregar, corrigir, colocar no sistema. Mas se você tiver algum tempo livre, é o momento para você trabalhar contemplação, meditação, leituras edificantes, fazem bem ao espírito.
Tudo bem, você quer assistir a live lá da Ivete Sangalo? Assiste. Essa live caipira aí, assiste. Mas olha só, se dê um momento para você. Porque está todo mundo muito inquieto. E eu estava falando isso hoje de manhã para minha turma, aí na Barra, por acaso. Você não vai sair igual como você entrou nisso. Se você sair igual, é porque você tem uma dificuldade muito grande de despertar de consciência. Porque o que aconteceu vai mexer na nossa vida para sempre. Então, se o diretor da empresa, o diretor de RH, o diretor de marketing, o presidente da empresa, não desconstruir os seus castelos, não repensar os seus modelos, não vai adiantar nada a crise para ele. Infelizmente. E olha, conheço muita gente que vai sair pior do que entrou. Então, não seja igual a essas pessoas. Saem melhores do que vocês entraram. Certo? Professor, tem mais uma pergunta aqui, do aluno Alexandre. Ele pergunta: qual a sua sugestão para quem busca entrar no mercado de trabalho e tem todas essas barreiras agora? Celso, você está aí com a sua velha e boa balinha, hein? Continua comendo a sua balinha, né? É verdade. É uma pena que eu não posso pegar de volta. Não posso, né? Não posso. Dessa vez não posso. Mas em breve eu vou, em breve. Dia de live é dia de ter sempre um lanchinho, né, professor? Estamos aí com... É verdade. Seus lanchinhos estão fazendo falta. Olha só. Quem é que fez a pergunta, querido? Foi o aluno Alexandre. Tá, Alexandre, olha só. O que acontece? Quem está empregado agora tem que, né, agradecer a Deus aí, porque a crise é muito grande, muitos postos fechados de trabalho, redução de salário já é uma realidade em muitas empresas. Quem lê o jornal aí, o Valor Econômico, por exemplo, pode estar acompanhando que a situação está complexa, e aí não tem jeito. Galera que estuda administração e contabilidade tem que ler o jornal Valor Econômico, tem que acompanhar, não tem jeito. É obrigação, você vê os cenários. Então é o seguinte, está empregado, procura segurar ao máximo, ver se há possibilidade no trabalho e como é que vai estar a empresa. Como é que você visualiza a sua empresa daqui a 1 ou 2 meses? Se você está empregado. Se você está empregado e está insatisfeito com ela, continue mandando seus currículos, vai lá no LinkedIn, no Grupo Cato. Porém, o mercado está vivendo já uma pré-recessão. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai entrar numa depressão econômica. Então, mais do que nunca, querido, networking, rede de contatos. Vai falando com o teu professor, com o teu amigo, com a galera que tu conhece. Vai movimentando. Se você estiver desempregado, então, é fundamental. Vai falando com Deus e o mundo. Vai fazendo amizade nova, mesmo à distância. Vai se movimentando para você buscar. É como se fosse uma espécie de radar interno, entendeu? Você vai ser... Cria um radar. Mesmo empregado, se você está empregado feliz com a empresa, triste pela reduzir o seu salário, ou com medo do amanhã, vê as oportunidades que ainda existem dentro dela. Se você está insatisfeito com a tua empresa, movimenta a saída, currículo, mas não sai porque está difícil o emprego. Agora, se você está desempregado, tua meta é dia e noite fazer contato e mandar currículo. Tipo, no final de uma semana, quantos currículos você mandou e para quantas pessoas você falou? No final de um mês, quantas? 10, 20, 30? No final de 2 meses, 60? Porra, de 60 contatos, se você pegar 10%, você tem 6. 1%, talvez você tenha seu emprego. Entendeu? Agora, você tem que criar movimento, galera. Não tem jeito. Mesmo nessa paralisia, você pode criar movimento. Porque eu não estou parado. Eu estou fazendo muitas coisas. O Celso, com certeza, não está. E ninguém... quem proagiu não está parado.
Entendeu? Então, não estou dizendo que você está, né? Mas lembra da frase que eu abri a palestra, querido? O futuro ficou no passado. Agora é uma nova era. Ok. Professor, estamos com várias perguntas. A aluna Tânia Ferreira, ela pergunta aqui, qual ou quais meditações o senhor sugere em relação lá atrás? Eu já coloco, continuo aqui. Seria exagero pensar que a inserção no mercado de trabalho, a partir de agora, seja mais difícil? Aí ela continua, visto que muitas empresas estão se adequando neste sistema de home office, ela dá 3 pontinhos, talvez seja menos necessário outros colaboradores? Essa é a V Júnior. E depois temos mais. Espera aí. Em relação à meditação, meditação eu aconselho você fazer aí 10 minutos por dia, depois 20 minutos por dia. Se você conseguir fazer 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, tá bom. O ideal é que você chegue a um limite de performance, a se desligar do mundo durante 1 hora por dia. Esse é o mais saudável, porque o mundo está muito estressado e as suas conexões neuroniais têm que paralisar um pouquinho. Então, mas não dá para pedir a geração de vocês que é acelerada para fazer 1 hora por dia, que vocês vão me matar. Então, começa com 5, 10 minutos, depois 20 minutos, depois chega 1 hora. E em relação ao home office, sim, o home office, a revista Fortune fez uma matéria, parece que mais de 70% das empresas estão pensando no mundo, das maiores empresas do mundo, a manter o home office. Mais de 70%. Isso é uma mudança muito grande, porque trabalhar em casa é diferente de trabalhar fora. Então, vai reconfigurar muito as nossas vidas. Nós, professores, precisamos também, né, Celso? A gente precisou se adaptar muito rapidamente a essa nova realidade. Mas a maioria de nós vai precisar se adaptar. Não tem jeito. Outra pergunta. Trabalho numa área... Aí aqui um comentário do aluno Patrick Arremédio. Trabalho numa área que muitos acreditam que não foi afetado, na área farmacêutica. Porém, até mesmo as farmácias foram afetadas e tivemos que nos reinventar. Aí o próximo aluno é o Ellerson. Professor, aí é uma pergunta direta. O antes ele estava comentando. Professor, quanto tempo o senhor acha que as empresas levarão para voltarem ao que eram? Tem mais 3 ou 4 perguntas, professor. Olha só, em relação à farmácia, é um modelo de negócio que vai precisar se reinventar também, principalmente em relação à idade. Para os consumidores da terceira idade que não estão indo na farmácia. Talvez até a teleentrega tenha que mudar. Olha só, quando é que as empresas vão voltar a ser o que eram? Não vão mais voltar. Ao que eram não vai ser mais. Vai ser uma outra coisa. O que vai ser outra coisa? Não sei, a gente está pesquisando ainda. É um modelo, talvez um modelo meio híbrido, meio casa, meio lar. O impacto é muito grande. É como se um meteoro tivesse caído na Terra. Próxima pergunta. Vamos lá. O problema, aí a Jéssica está participando. O problema é que muitas empresas, por má gestão e até mesmo, pois já estavam tendo uma crise na economia, não estão oferecendo vagas ou fecharam as portas. Já haviam muitas pessoas disponíveis para trabalhar. É um comentário dela. O Virgílio ela está certa. Como a nossa economia não estava boa antes da crise, quando estourou a crise, piorou. Mas, sem querer falar mal ou bem do governo, eu acho que o nosso governo demorou a tomar uma atitude mais peremptória, mais dura. Eu acho que as ações não foram muito boas. Por exemplo, o FGTS do saque imediato, que de imediato não tem nada, não. Que saque imediato é esse que não é imediato, gente? Que saque imediato é esse que demora para você sacar? Você precisava ter dinheiro mais rápido. A economia precisava ter tido mais crédito disponível para não gerar o impacto que está acontecendo. Mas isso não foi feito. Então, a demora econômica ela é visível. A recuperação econômica. Tem mais perguntas, Celso? Tem sim, tem sim. O aluno Virgílio... Daqui a pouco vai acabar, hein?
Mas aí faz parte. O aluno Virgílio Júnior faz registrar sua pergunta aqui, que já foi feita anteriormente. O Patrick comenta que muitas empresas estão entregando o escritório para uso apenas de home office. Ele comenta, a Amanda de Pietro comenta, a XP em São Paulo abriu mão de 10 andares, vão ficar com 2 e o resto home office. A própria Jéssica continua comentando, agora é Jéssica, antes era Amanda. Fazendo o trabalho do professor Celso, a projeção é que em 2021, caso a pandemia acabe ainda este ano, é que não terá recuperação global completa, nem auxílio emergencial. São essas colocações, professor. Não, mas não vai ter recuperação global completa tão cedo. A Organização Mundial da Saúde acabou de falar hoje que o impacto é para décadas. O que vai ter que ser repensado é o modelo econômico, macro e micro. Entendeu? Isso vai ter que ser repensado. Agora, o governo diz que não tem dinheiro, aí é uma outra história. Tem. Tem que saber trabalhar. É lógico que não vai poder dar R$600 para sempre. É lógico que não vai liberar 100% do FGTS, não acaba com o sistema imobiliário, né? Mas algumas questões deveriam ser melhor formuladas. Talvez, no segundo semestre, com o impacto da economia, eles sejam obrigados a fazer. Porque a economia vai estar mexida no segundo semestre. Entendo. O Patrick aqui está participando, que informa aqui que a China está voltando a ter casos. Um caso de Covid-19, né? Sim, a China, sim. O que acontece é o seguinte, o vírus, provavelmente, o ser humano, ele não é imune ao vírus. Então, a gente vai ter que conviver com ele. A questão é, nós estamos preparados para isso? Inclusive psicologicamente? Então, vacina, né, professor? essa realidade... Exatamente, Celso. Sem vacina então, não tem solução. Então, a gente tem que esperar a vacina para sair de casa, que eu realmente estou com medo. Nessa pandemia toda aí, eu estou aguardando a vacina. Celso, você é um atleta, Celso. Mas a gente já viu que não vem por aí. Todo mundo está sujeito aí a esse vírus que não é uma gripezinha, né? A gente já sabe. Não é. Eu estou saindo de casa muito pouco. Eu só saio realmente para o básico e volto. Né? Uhum. Que mais? Perguntas? Por hora, me parece que não. Beleza. Bom, o objetivo desse encontro, pessoal, foi um encontro de 1 hora só. Né? Nós vamos ter uma outra live minha, né, Celso? Nessa semana, na sexta-feira. Isso, deixa eu ver aqui. Gestão de mídias sociais, gestão de pessoas em tempo de... Dia 26, professor. Então, na sexta-feira, a gente vai ter uma espécie de continuação dela aqui, lógico que para outros públicos também, e aí eu faço questão de vocês estarem presentes aí, para a gente continuar na sexta-feira, quem puder participar, a gente vai divulgar mais, e a gente vai trabalhar mais o aspecto de gestão de estratégia de empresa e de pessoas na sexta-feira. Tá bom? Ok. Professor Alessandro Orofino, para terminar aqui, o aluno Eric Silva colocou aqui está fazendo uma colocação aqui. Professor, eu conheço um dono de restaurante japonês e ele conseguiu manter o que ele fazia antes do isolamento social, em termos de receita. Ele mesmo disse que se após a pandemia, se continuar assim, ele não irá abrir mais o presencial. Puxa vida, hein? Não é fácil, não. Escutou, professor? Sim, exatamente. Ele pode... Inclusive, a gente tem que olhar no caso do Rio de Janeiro, porque a nossa reabertura no Rio é a mais patética da história da humanidade. A gente está reabrindo quando o pico está aumentando no Rio. Então, eu nunca vi nada igual. Então, pode ser que os restaurantes, muitos quebrem, porque eles estão aguardando avidamente a abertura. Porque a abertura no restaurante, no shopping, é no final do mês. E, mesmo assim, vai ser só 50%.
Agora, se não reabrir, o cara está quebrado. O cara não tem mais fôlego financeiro. É isso aí. É isso. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de reflexionar aí com vocês. Quem conhece sabe que o meu estilo é esse mesmo. E eu quero que vocês saiam mexidos e pensativos em relação às minhas palavras. Muito, muito bom. Obrigado, professor. Agradeço a palestra, professor. As pessoas estão comentando aí. Muito obrigado, muito obrigado. Professor Alessandro Ofino e todos os presentes. Nosso muito obrigado. Em nome do coordenador Leonardo Fuerte, em nome de todos os professores do curso de administração. Até a próxima, senhores. Até. Tchau, pessoal.